Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma live Dança e Prosa. Bárbara chegou. Ai, que legal! Ei! Meu Deus! Então você está no Brasil! Acabei de chegar, tem pouco tempo. Que Ui, bom! peraí, eu tentando Terminou. aumentar o volume. Ai, Bárbara, que delícia te ver! Que delícia ter notícias suas! É, a gente só tem que esperar essa quarentena acabar para poder encontrar pessoalmente, né? Em breve, se Deus quiser, né? E Ele quer, a gente também quer, né? Com Poder certeza. encontrar. Você chegou quando? Eu cheguei dia 10 de agosto, só que ainda tô naquela burocracia de arrumar casa, arrumar carro, arrumar documento, arrumar conta no banco, porque, né, quando você mora muito tempo fora, né, acaba Mas que você ficou uns 4 ou 5 anos, né? fiquei quase 5. O doutorado foram 4, mas eu acabei ficando um pouquinho mais, né, para até entregar mesmo a tese, né? Acabei Aham. empurrando um pouquinho com a barriga para terminar uns outros projetos que eu tinha lá também. E aí voltei agora e pretendo ficar, né? Assim, ficar nesse indas e vindas. Mas, Aham. ó, chegou minha companheira aqui. Vamos ver se ela vai ficar quietinha, né? Ah, você está num lugar tão bonito. Então eu moro no mato, né? Moro perto do Retiro do Chalé, Aham. é, é município de Brumadinho, né? Aqui a gente chama de Córrego Ferreira. E eu tenho um retiro de yoga com meu pai aqui. Então, Aham. é até um dos projetos, né, que eu pretendo encabeçar bem agora com o meu retorno, que é exatamente a gente ver qual que é essa influência, né, do yoga, da filosofia do yoga, não só dos asanas, que são as posturas, né, do yoga, mas da influência da prática da filosofia do yoga na dança. Porque, Ai, querendo meu ou Deus. não, o Então yoga guarda tem aí, uma guarda um filosofia, pouquinho. Guarda um pouquinho que a gente vai falar mais sobre isso. tá? Pessoal, nós estamos aqui batendo um papinho antes de iniciar oficialmente a nossa live. Nós estamos aqui matando a saudade, né? É. Assim, porque tem mais de 4 anos que a gente, quase 5 que a gente não se vê, né? É. Presencialmente. E Bárbara é uma pessoa muito querida, uma amiga muito querida, muito preciosa, uma companheira de pesquisa. E aproveitar, né, que a Bárbara está aqui e a gente já dá uma inicial oficialmente. E é praxe a gente contar um pouco do que é dança e prosa. A Dança e Prosa é um projeto do programa de dança experimental da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e também do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas em Dança. Se essa pandemia teve alguma coisa boa, acho que essa é uma das poucas, né? Porque dança e prosa é fruto da nossa necessidade, do nosso desejo de estarmos juntos, de dar prosseguimento aos nossos encontros presenciais que acontecem lá na escola toda Isso. semana, com os nossos alunos bolsistas do programa de dança experimental, com os nossos alunos voluntários, tanto da pós-graduação quanto da graduação, e convidados, pessoas que fazem parte do grupo de pesquisa e que vêm compartilhando as suas pesquisas, as suas leituras. A gente encontra para ler texto, a gente encontra para estudar junto. E qual que é o resultado desses estudos? A gente trabalha projetos bianuais, onde a gente transforma a nossa discussão em espetáculos de dança, em textos em dança. Como a gente não estava conseguindo encontrar presencialmente, nós tivemos a ideia de criar essa dança e prosa pelo Instagram para que a gente pudesse conversar e ter essas pessoas tão caras para nós. A Bárbara faz parte do nosso grupo de pesquisa, Concepções Contemporâneas em Dança, e a gente tem priorizado essas pessoas nas quais a gente tem caminhado, mas também
conversado com outros pesquisadores, nos quais a gente tem alianças, a gente tem conversado, pessoas que têm trazido como seu objeto de pesquisa a dança e o sujeito que dança. Então, hoje o nosso tema está conversando sobre essa perspectiva da abordagem da dança como pesquisa, no sentido que a gente vem trabalhando muito, que é as ciências da dança, né? A gente tem no grupo de concepções contemporâneas uma linha de pesquisa com essa temática, só que ela tem 2 pontos: conexões epistemológicas, ou seja, quais são as conexões nessas várias linguagens, nessas várias áreas que tem estudado a dança. Que conexões são essas? E hoje a Bárbara está aqui, não é por acaso, né? Ela tem trabalhado, investido nessa linha. A Bárbara ela é formada no Cefar, que é o Centro de Formação, né? Palácio das Artes aqui em Belo Horizonte. Ela é uma bailarina formada. Ela também é bacharel e licenciada em Educação Física pela UniBH, especialista em treinamento esportivo pela UFMG. Ela tem um mestrado em Ciências do Esporte lá na nossa escola e ela foi desenvolver o seu mestrado lá na Manchester Metropolitan, isso mesmo? Em Londres. Né? E a Bárbara está aqui para compartilhar conosco esse olhar, né? Afinal de contas, o que é ciências da dança? Mas antes, né, da gente entrar nesse ponto, queria que você, Bárbara, primeiro agradecer você de ter aceitado o convite. Eu sei que a sua vida está uma loucura, né? Arrumando casa, tudo que você falou, muitos projetos. Você abriu um tempo na sua agenda para poder estar conversando com a gente aqui, retomando, né, essas alianças. Muito bem-vinda, muito obrigada pelo aceite do convite, viu? Obrigada. Na verdade, é uma honra muito grande, assim, eu adoro, você sabe que eu adoro o seu trabalho, eu adoro o trabalho que você faz com a dança dentro da Faculdade de Educação Física, né? Porque é muito importante tanto pesquisar a dança como manifestação, mas também o corpo que dança, né? E o corpo que dança, ele acaba sendo uma área muito grande da educação física, mas que eu acho que a gente tem que trazer um pouco mais para o nosso cotidiano enquanto bailarinos, professores de dança, que é exatamente entender como que é que o corpo se move no sentido biomecânico, fisiológico, né? Então, essas foram as minhas aspirações exatamente para poder pesquisar. Mesmo porque, enquanto bailarina, né, eu tinha várias dúvidas e essas dúvidas muitas vezes não tinham resposta. E eu fui descobrindo que essas respostas que faltavam, né, elas não eram só os meus professores que não sabiam. Mas era muito mais uma falta de literatura dentro desse contexto. E foi o que me fez assim, então tá, beleza. Então, eu quero me melhorar enquanto bailarina e eu procurei uma faculdade de educação física para isso. Sabe? Então, vou para uma faculdade que vai estudar como melhorar o desempenho, né? E aí, eu assim, acabei me apaixonando pela pesquisa, eu acabei me apaixonando por saber como que o corpo movimenta, né? Que é principalmente a área da biomecânica, que são as forças que movem o corpo, e o movimento, o estudo do movimento por si. E falei assim, olha, beleza, tem tão pouca coisa, alguém tem que pesquisar sobre isso. E aí eu fui nesse caminho de desvendando, assim, né, o que fazer para conseguir esse conhecimento, eu descobri que existia uma área toda voltada para essa pesquisa relacionada à dança de biomecânica, fisiologia, psicologia, que não tinha aqui no Brasil, que é a tal das ciências da dança, e que, na verdade, lá fora eles chamam de Dance and Medicine Science, né? De medicina e ciência da dança. E quando eu fui fazer o meu doutorado fora, né? Eu fiz o mestrado na UFMG com o professor Dr. Mauro Heleno Chagas, que eu, assim, amo de paixão. Para mim, não tem pessoa com mais conhecimento que ele nessa área da flexibilidade, né? Que é uma área que eu gosto muito. Mas, assim, dentro do mestrado mesmo, eu fui para um congresso na Suíça da International Association for Dance and Medicine Science,
que é uma associação internacional com esse fim. E aí eu descobri, gente, existe ciências da dança. Falei, eu vou ter que ir para fora fazer isso. E foi até a justificativa que eu dei para a CAPES na época, né? Quando eu fui escrever meu projeto de doutorado pleno no exterior para conseguir a bolsa, eu falei, olha, não temos essa área no Brasil. Então, eu, assim, gostaria de ir, né? E voltar e tentar desenvolver essa área aqui. Então, foi meio isso, assim, um resumido, bem resumido, né? Como que foi que eu caí de paraquedas nessa área mesmo. Foi, na verdade, eu descobri, assim, do nada, vamos dizer assim, que essa área existia. E aí foi numa dessas vindas que eu vim no Brasil, né, Bel? Foi que eu te procurei e falei, Bel, olha, vão tentar abrir um curso de pós-graduação, né, Bel? Na UFMG. E aí, assim, por questões burocráticas, né, muito, muito difícil abrir um programa de pós-graduação. E que aí você me convidou exatamente para fazer parte do grupo de estudos e que a gente abrisse uma brechinha lá para essa linha de pesquisa das ciências da dança, né? Então, assim, na verdade, eu tô falando, Bel, mas até já esqueci a pergunta que você me fez. Não, era contextualizar um pouco. Eu me lembro bem quando você veio, né? E a gente conversou, meu olho assim brilhou, não é? Porque é uma área que a gente reconhece que ela está em deficiência ainda, né? Você tem muitas pesquisas em outras abordagens, né? E aí eu me lembro que você falou que tinha um grupo em Goiânia que estava trabalhando e tudo. E a gente sonhou alto, né, Bárbara? A gente continua sonhando. E falei Sim, assim, bom, a gente ainda não consegue abrir um curso de pós-graduação nessa linha, um mestrado, né? A gente pesquisou, conversei com vários professores e a gente lançou as primeiras sementes, né? Abrimos uma linha no grupo de pesquisa. Essa linha, ela continua no seminário de dança, né? Assim, vamos abrir para receber trabalho. Às vezes as pessoas estão escrevendo, se sentem sós, acham que não tem outras pessoas falando disso. E outra coisa é entender o que a gente está chamando de ciências da dança, né? Será que ciências da dança abarca só trabalhos da área da saúde? Né? O que é ciência? Foi a primeira conversa que a gente teve, né, Bárbara? Por isso que a nossa linha de pesquisa dentro do grupo de pesquisa Concepções Contemporâneas, ela é 2 pontos, conexões epistemológicas. É onde a gente abre, então, para conversar com outras áreas que estão trabalhando na perspectiva de ciência, né? E o que é ciência? Mas antes, eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu tenho certeza... Só um minutinho. A caixa d'água aqui tá vazando. Espera só um minutinho que eu vou fechar a torneira, só um minutinho. Aqui tudo inunda aqui. Pessoal, enquanto a Bárbara vai lá apagar o incêndio da caixa d'água, né? Ô, gente, acontece. Live ao vivo acontece de tudo, né? Quero aproveitar aqui e fazer, né, o nosso marketing, nossa propaganda do nosso seminário, o nosso 16º seminário, Concepções Contemporâneas em Dança, com o tema Estudos Interdisciplinares da Dança, Arte, Linguagem, Cultura e Diversidade, que vai acontecer na nossa Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Esse ano, o evento será totalmente online, por causa desse tempo que a gente ainda está vivendo, né? A UFMG ainda não voltou com as suas atividades, estamos trabalhando, operando atividades em ensino remoto emergencial, e o evento vai acontecer, então, totalmente online na plataforma Doit, né? Então, nós estamos com as inscrições abertas, envie seu trabalho para a GT, nós temos as 4 linhas, né, do grupo de pesquisa, inclusive Ciências da Dança é uma das linhas. Se você tem um trabalho, envia, né? Você pode estar participando também na mostra de pôsteres. Dentro do evento nós também teremos a... Estou falando do seminário enquanto você foi lá.
Nós Ai, teremos as ótimo. mostras de dança, mostra de videodança. É diferente, vocês sabem, né, gente? Uma mostra de dança é um registro de uma parte de um espetáculo, que pode ser também um clipe de dança, onde você traz um teaser, né, sobre o seu espetáculo, a gente tem uma ideia do todo. O videodança é outra coisa. É uma dança produzida para tela, onde você vai utilizar softwares, você vai usar recursos e técnicas diferenciadas. Além disso, nós vamos ter várias programações assíncronas e síncronas. Entre no nosso site, veja a programação, e a gente está estudando fazer uma live só sobre o seminário para tirar todas as dúvidas, onde eu vou contar para vocês todos os detalhes do nosso seminário. Se prepare, envie seu trabalho. Como um dos resultados do seminário, nós temos nossos anais, onde a gente publica todos os artigos, tanto dos palestrantes quanto de GT, e também os resumos expandidos submetidos para mostra de pôster. Esse ano vai ser muito diferente e a gente vai poder abraçar todo mundo, inclusive você que mora fora do Brasil ou longe por causa da internet, nós podemos estar assim, juntos, né? E um evento totalmente 0800, né? Para participação ouvinte é gratuito e para enviar o seu trabalho também. Olha só, né? É raro, né, E a pandemia teve alguns frutos bons, poucos, mas teve. Então, Bárbara, apagou o incêndio lá? Nossa Senhora, viu? Ai, Bárbara, como que foi o seu encontro com a dança? Porque a gente fala de pesquisa, a gente fala tanta coisa, né? É a ponta do iceberg. Mas como foi o seu encontro com a dança? Como que essa história com a dança começou? então, minha mãe fala que eu sempre pedi para dançar. Era uma coisa, assim, que ela mesma não sabia de onde que isso tinha surgido, porque ela nunca tinha dançado, meu pai nunca tinha dançado, a gente não conhecia ninguém que dançasse. E aí, quando eu tinha 9 anos, uma amiga dela abriu uma escola de dança, e aí ela aproveitou e me colocou nessa escola de dança. Eu comecei dançando jazz. Mas aí eu descobri que era o balé clássico que eu queria na época, né? Eu comecei no jazz por falta de informação. Eu acho que assim, eu tinha uma prima que fazia jazz, então para mim a referência era jazz. E aí eu comecei a fazer o balé e o jazz. Também não saí do jazz, não, mas entrei no balé. E depois já assim, apaixonei com a dança. Já sabia que era isso que eu queria para mim, para minha vida toda. E quando eu fiz mais ou menos 15 anos, foi quando eu fui para o Cefar, né, que hoje é Cefart, e formei lá com 18. Então, dancei com a sua filha, né, Bel? Com a Isa. Eu era mais baby quando ela já estava solista, rasante, mas a gente chegou a dançar a mesma coreografia, né, da Samaritana, um espetáculo da Patrícia Velarzo. Ela fez a Samaritana e eu lembro que eu assistia, eu falava assim, gente, será que um dia, né? E aí acabei fazendo a Samaritana também. Então, assim, coisas da vida, né? Cuidado com o que você deseja muito, você pode conseguir. E, e aí, quando eu formei no Cefar, eu me uni com outras bailarinas, cada uma de um lugar, e a gente formou a Trama, Companhia de Dança, que era um coletivo de profissionais. Nós dançamos na Trama por 7 anos, aos trancos e barrancos, fazendo os nossos próprios espetáculos, realmente assim, pesquisando assim, leis de incentivo, a gente que fazia tudo, a gente brinca que a gente fala que a gente montava o espetáculo, a gente que dançava, a gente que aplaudia, a gente que pagava, a gente que a gente fazia tudo. É bem E assim, né? Eu acho que é bem assim mesmo. quando você quer realmente fazer dança, né, principalmente no Brasil, infelizmente são poucas as companhias profissionais que realmente têm patrocínio fixo, mas a gente foi bem feliz, assim, nesse período de 7 anos que a gente dançou na Escócia, a gente dançou em Curitiba, a gente dançou em vários lugares no Brasil, mas fomos bem felizes, né? Apesar de sempre estar ali naquela dificuldade. Enquanto eu estava na Trama, eu também fiz a faculdade de Educação Física
e aí eu fui me descobrindo dentro da pesquisa. É, e o mestrado, a especialização e o mestrado, ainda conciliando a companhia de dança, né? Dançando profissionalmente, trabalhando assim, dando aula em faculdade, dando aula em escola de dança, aquela coisa de 5 empregos, né? Que normalmente bailarino tem. E só quando eu fui mesmo para o doutorado que acabei deixando de lado um pouco a dança, infelizmente. Não porque eu não quisesse dançar, mas porque a Manchester Metropolitan University, que foi onde eu fiz o doutorado, ela era numa cidade do interior. Eu brinco que é tipo PUC-Betim, que a universidade é de Manchester, que é uma cidade grande, mas eles pegaram todos os cursos que precisavam de espaço, né? Então, educação física, teatro, música, e colocaram no campus do interior para poder construir um prédio legal. Então, assim, E tem curso de dança lá? tinha, a faculdade, inclusive, tinha graduação em dança. Eu, inclusive, lecionei 2 disciplinas lá, foi coreografia, percepções coreográficas, né? E técnica de dança contemporânea. Aí acabei dando umas aulas extracurriculares também de balé e de preparação física. E aí depois, aí assim, eu fazia aula na faculdade, mas assim, não era aquela coisa, né? Quando você dança profissionalmente, você dança 5, 8 horas por dia. Aí quando você passa a dançar ali de lazer, 3 horas por semana. Então, mas assim, aí agora que eu voltei para o Brasil, a gente está até com um projeto do Bastidores, né, chamado Projeto Ciclos, que é exatamente assim, para pessoas como eu, que dançaram profissionalmente, pararam de dançar e querem voltar a dançar, como que a gente se prepara para entrar de novo naquela rotina, né? Nossa, A gente está ótimo. mais velhos, entendeu? Aí a gente tem aquela pressão de, nossa, um dia eu fui assim. Aí você começa a fazer aula, sua perna não sobe nem 90 graus, você não gira mais 3 piruetas. E então aí dá aquela coisa no coração de falar assim, será que eu volto a dançar mesmo? Que agora sou tão ruim. Mas que é um desafio e que dá pra gente voltar com essa performance com o treinamento, né? Que é até a questão do bastidores que a gente chega lá, porque o bastidores ainda foi na meiuca disso tudo aí, né? Exatamente. Eu quero que você fale do bastidores. Mas antes, queria que você comentasse conosco como é que é esse diálogo, como você percebe esse diálogo desses 2 universos, desses 2 mundos que a princípio estão em paralelo, que é a dança e a ciência, entendendo que a dança está dentro desse bojo da arte, né? Há correntes que falam que é meio inconciliáveis, né? Como que você vê? Como que é a dialética, o diálogo e a dialética desses 2 conceitos? Então, eu acho que primeiro, separar ciência e dança, na minha opinião, não faz sentido. Porque a gente pensa que ciência é aquela coisa que a gente faz lá dentro do laboratório com o jalequinho, mexendo nos tubos de ensaio. E ciência não é só isso. Então, a ciência, ela literalmente é a busca de conhecimento. E na dança, a gente busca conhecimento o tempo todo. Então, não tem como a gente separar. Tá? Então, assim, para mim falar que ciência e dança são coisas diferentes, é como você falar que um corpo, perna e braço não fazem parte desse corpo, né? Então, é mais ou menos isso. Você pode estudar ciência separado, você pode estudar dança separado, mas juntos elas se completam. Elas fazem o todo, né? E é engraçado, porque mesmo dentro das áreas das ciências da dança na Inglaterra, vamos dar esse exemplo, já que eu fiquei lá há tanto tempo e que eu fui para lá buscando essas áreas das ciências da dança, né? Existe muito uma coisa de que é realmente voltado para performance. Então, você vai estudar ciências da dança porque você quer subir a sua perna mais alto, porque você quer girar mais, porque você quer saltar mais alto. Mas a questão não é só essa. Mesmo lá, que já tem mais de 30 anos, que eles são os pais da tal da ciência da dança, eles foram percebendo que a gente não tem como a gente falar de como girar mais alto se eu não entender qual que é a intenção daquele movimento.
Entendeu? Se eu não entender, é que eu não consigo explicar para o meu aluno só, beleza, faz uma flexão de quadril e uma rotação externa do seu quadril com uma flexão plantar. Não é só isso. E o aluno ele entende muito mais quando você passa a sensação do movimento do que quando você simplesmente fala uma frase científica para ele. Uhum. E aí eles estavam percebendo que outras partes de que eles nem consideravam dança, tem um preconceito lá muito grande, inclusive, com a tal da psicologia. Eles falam que Sério? psicologia é ciência. E o que eu discordo completamente, Nossa, nós entendeu? temos. Depois, quem conhece um professor Dittmann, uma linha de pesquisa que nós temos né, na nossa escola, que é a psicologia do esporte, e que dá para você trazer esse diálogo perfeitamente à psicologia, né? Da Perfeitamente. dança, a partir né, do movimento, das teorias, meu Deus, Inclusive, é a estranho. Camila Bicalho, que é doutoranda do programa lá de psicologia do esporte, né, ela é minha parceira de pesquisa e a gente fez trabalhos juntos, publicamos trabalhos relacionados à liderança na dança. Então, assim, e é o processo também de percepção do bailarino, de que se o bailarino ele acha que ele consegue, mesmo que ele não consiga ainda, ele tem uma chance muito maior de conseguir do que aquele bailarino que tem medo do palco, que fala assim, ai, um exemplo fácil de um trabalho que a gente deu foi aquele bailarino que entra dentro de sala de aula e fala com o professor, me põe para girar 2 piruetas na coreografia, sendo que ele não consegue girar nenhuma direito. É muito mais provável que esse bailarino chegue no final do ano girando 2 piruetas na coreografia do que o bailarino que consegue girar 2 piruetas em sala de aula e fala, ah, não, me põe para girar uma só porque eu não quero, eu tenho medo de errar. Entendeu? Então, assim, esse tipo de trabalho, como é que você separa isso da dança? Entendeu? Você está entendendo entender a dança. Então, a ciência, ela faz parte da dança. E há uma problematização. Uma das grandes alavancas da ciência são as perguntas, né? São as Exato. perguntas. E a gente aprende na teoria que o cientista é aquele que desconfia do óbvio, né? Exato. Então, e se você faz um estudo de campo, você pode ter resultados, inclusive, diferentes, né? Então, Não, assim, e assim, e tem coisas que eu aprendi na ciência, na verdade, que eu trago muito para a prática, né? Que é inclusive o meu objetivo do Bastidores aqui, que a gente vai falar também dele, que é exatamente que às vezes na ciência a gente generaliza demais, né? A ideia da ciência é tentar encontrar uma resposta que ela caiba para maior número de pessoas possíveis, e aí você pega aquela amostra que vai ser uma amostra grande o suficiente para representar a sua população, e aí vai, né, nesse princípio. aham. E eu tô cada dia mais querendo fazer estudo de caso. Porque não tem uma coisa que a gente possa falar que vai funcionar para todo mundo. Então, assim, Exatamente. e isso eu acho que entra muito dentro da história da dança, porque não tem um corpo que, por mais que a gente tente padronizar, ele vai Uhum. responder igual ao outro corpo. Sim. Entendeu? Então, mesmo que a gente pegue aquela história do balé clássico de uniformidade, de todo mundo igualzinho, com o mesmo corpo, fazendo o mesmo movimento para parecer, né, que é uma cópia dentro do palco, que é uma das características, né, dos balés do auditório, se você olhar de perto ali, os corpos não são iguais, eles não são os mesmos, não estão fazendo exatamente a mesma coisa. Por mais que você tenha a impressão de que seja parecido, né? Ô, Bárbara, você Então, sabe que dentro dessa perspectiva que você está falando, eu acho que ela é muito importante, porque a gente vem de uma formação na educação física, né, higienista, a gente teve o professor Marcos está até aqui na live, ele participou da live passada, onde ele faz o estudo do homem na dança, e ah, ele traz exatamente essa referência. Os corpos são diferentes, né? As pessoas são diferentes. E uma pesquisa dele vai mostrar, né, na perspectiva da história da educação física,
Porque a educação física tem essa base higienista, né? E que a dança, por excelência, na sua formação, nos seus aspectos históricos, ela também é essa ideia do padrão, né? É todo mundo igual, perna na mesma altura. E eu vim dessa formação, né? Eu fiz também, me profissionalizei no Palácio das Artes. Minha formação é balé, né? O balé clássico, método Vaganova. E eu me lembro que no curso de educação física, quando eu tive contato com a literatura da Feigo Stoyer, quando ela vai dizer que não existe uma linha igual. E ela faz um teste, né, com os alunos. Ela não está falando de movimento, de dança, mas ela vai falar a partir do plano pictórico, da linha expressiva individual, que não existe uma linha igual, nem a sua própria linha. E então ela faz o teste, né? Você faz um risco no seu caderno. Tenta fazer de novo. Passa em cima, tenta fazer igual. Não existe nem a nossa própria linha, né? Então, eu acho que essa descoberta, essa análise, ela é muito importante até para que a gente entenda o potencial individual de cada atleta, de cada bailarino, né? Mas, Bárbara, dentro do que você está falando, né? Porque eu sei que a gente vai trabalhar, né? Assim, a linha das ciências da dança é dança, pesquisa voltado para o treinamento. Mas também não é só treinamento de performance, e a reabilitação? Porque eu sei que você trabalha também. Na verdade, o nome do Bastidores, né, que veio primeiro da ideia de se preparar para entrar em cena. E esse se preparar para entrar em cena, né, que é o que você faz nos bastidores, ele não está necessariamente só relacionado primeiro com o artista que está entrando em cena. Porque a gente sabe que para o artista entrar em cena, ele precisa de um professor, ele precisa de um ensaiador, de um coreógrafo, de um iluminador, de um cenógrafo, uma equipe inteira de pessoas. Então, a gente trabalha com todo mundo que trabalha com os bailarinos, né, nesse contexto. E de entregar treinamentos não só físicos, mas treinamentos para o professor saber o que fazer com aquele aluno, para o cenógrafo saber quais são as necessidades que o bailarino precisa em cena. Então, são treinamentos tanto da equipe que trabalha com o bailarino que vai entrar em cena. E dentro dessa equipe, a gente gosta muito de falar que a gente tem uma equipe multidisciplinar, porque as áreas, apesar de serem, às vezes, muito próximas uma das outras e, às vezes, até se, né, ter esse overlap, né, a gente tem que respeitar também a ética de cada profissão, né, e que entra muito próxima à fisioterapia e à educação física. Então, infelizmente, o bailarino, enquanto alto rendimento, ele vai se lesionar. E o que a gente fala? Por que a gente fala vai se lesionar? Você fala assim, nossa, seu trabalho não é prevenir lesão? Eu falo, não. Meu trabalho é diminuir o risco de lesão. Mas prevenir, a gente não consegue. Porque a gente está sempre trabalhando lá no topo, igual um atleta. Você nunca vai ouvir falar que um atleta nunca machucou. Mas você vai ouvir falar que um atleta que se prepara, ele machuca menos e ele se reabilita mais rápido. Então, é esse o nosso trabalho. Então, o nosso treinamento, ele vai muito mais além do que o treinamento físico. E aí eu falo assim, que a gente pega a dança, a gente faz pesquisa em cima da dança para poder entender exatamente, né? Só para também tentar aquela conexão da ciência e da dança. Para mim é assim, se a gente precisa entender a dança, a gente precisa de pesquisar. E a ciência é a área de pesquisa. Então, a gente tem que separar um pouco aquela ideia de que ciência é só o laboratório. Não, se eu estou tentando entender o meu movimento, eu estou pesquisando aquele movimento, não estou fazendo ciência. E até uma brincadeira que o pessoal me fala assim, porque eu acabei assim, na minha especialização eu estava meio na área da flexibilidade, mas mais para reabilitação. Aí depois no mestrado eu fui para biomecânica, aí no doutorado eu fui para até uma mesa, não foi? Conta da mesa para o pessoal. Vou contar. Aí no doutorado eu fui para a área de fisiologia, biomecânica, ainda enfiei psicologia no meio, né? Aí o povo fala, mas você pesquisa em tudo, o que você é? Que pesquisadora você é?
falo, gente, eu sou pesquisadora da dança. Eu pesquiso o que que a dança tem perguntas, é o que eu quero encontrar de respostas, né? Não vou me ater só à biomecânica ali, se eu acho que a biomecânica está relacionada com com a psicologia. Porque se o bailarino sente dor na hora que ele alonga, isso está relacionado com o nosso sistema nervoso central, que está relacionado com o nosso cérebro, que está relacionado com psicologia e a maneira que a pessoa entende a dor para saber se aquela dor ela pode ser moldada, né? Vamos dizer assim, psicologicamente, ou se ela é só biomecânica, né? E aí, dentro desse estudo, no mestrado, que eu estava exatamente comparando bailarinos e não bailarinos, tem uma máquina, né, no laboratório de biomecânica, que foi desenvolvida até pelo Mauro, no doutorado dele na Alemanha, há longos anos atrás. E essa máquina que eles chamam lá de Flex Machine é 60, né? 60 na cadeirinha, aí você põe a perna 45 graus e a máquina vai alongando a perna da pessoa aqui assim, né? Puxando com uma alavanca. É claro que todos os meus bailarinos zeraram a máquina, né? Porque 45 graus de coxa, esticar aqui, né? Até eu que sou ruim dou conta. Aí você falou, gente, a gente vai ter que fazer uma máquina, porque se zera a máquina, eu não sei quanto que a pessoa tá melhorando, né? Para o Aí a gente bailarino, criou. é importante entender, porque o Mauro, quando ele fez, ele não pensou num bailarino, né? Que o bailarino ele vai Não, não, trabalhar a perna alta, principalmente exato. o Bem mais bailarino clássico. flexibilidade, Então, 45 graus nada. não vai Aí, render e foi nada. assim, o Mauro não comparou, não pensou em bailarinos, não. Ninguém tinha pensado em pessoas treinadas em flexibilidade. Não só bailarinos, como ginastas, lutadores, né, principalmente de artes marciais. Ninguém tinha pensado nessa população. Então, quando eu comecei a estudar flexibilidade, eu ia lá e eu sempre trabalhei na prática e na teoria, né, que é a coisa do bastidores. Eu já tinha o bastidores na época do meu mestrado, então eu ia lá, estudava dentro do mestrado, ia lá para dentro do bastidores e aplicava com os meus alunos. E aí eu fui vendo que os protocolos que a gente usava de treinamento da flexibilidade, que estavam publicados, né, na literatura, não davam o mesmo resultado com os meus bailarinos do que eles davam com os meus não bailarinos. Aí eu virei para o Mauro um dia, eu ainda nem tinha pensado no meu projeto de pesquisa, eu falei, Mauro, não é igual. Não é igual. Eu tô aqui fazendo o meu mesmo treino com meu bailarino, com meu não bailarino, e o meu não bailarino melhora que uma beleza. Meu bailarino continua no mesmo lugar. Tem alguma coisa diferente? Ah, então vamos olhar, porque até então não tinha estudos que comparassem pessoas que treinassem flexibilidade com pessoas que não treinassem flexibilidade. Ou seja, pessoas mais flexíveis, pessoas que estavam acostumadas com o desconforto do alongamento. Então, aí a gente foi pesquisar. Na hora que eu testei na máquina, não deu certo, todo mundo esticou a perna, falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Aí eu inventei uma maca lá, que ao invés da pessoa ficar sentada, ela ficava deitada, ao invés de ser com a perna flexionada, era com a perna estendida, né, para poder dificultar bem a questão da coisa. E foi até engraçado. Aí a gente patenteou essa máquina, né? No final, que a gente simplesmente deu o nome de equipamento para treinar flexibilidade, mas o apelido dela era Macamanda. E eu acabei continuando desenvolvendo ela no doutorado. Então, alguns probleminhas que a gente tinha de ajuste, de algumas outras coisas nesse sentido, eu levei lá, né, para o laboratório lá na Inglaterra, e a gente fez a Amanda 2.0, que é a versão melhorada dela, né? Aham. E que eu pretendo construir no bastidores. Minha próxima etapa aqui é construir essa máquina para a gente treinar na prática, utilizando o equipamento, né? Aí, E qual que é o impacto? Você acabou respondendo uma pergunta que eu ia te fazer, que o negócio aqui é um bate-papo, né, gente? É uma sim. pergunta-resposta para a gente entender o processo do pesquisador. Que no doutorado, então, você continuou a estudar sobre o tema, né, objeto da flexibilidade, você levou a marca. Qual que é o impacto, né? Quais foram as conclusões que você tirou? Como é que o pessoal lá recebeu essa ideia? E qual que é o impacto desse resultado
para as ciências da dança? Então, no meu mestrado, eu encontrei que os bailarinos, eles respondem de forma diferente do que os não bailarinos. Só que assim, como quem faz pesquisa sabe, né, gente? A gente responde uma perguntinha desse tamanico de cada vez, então a gente tem que continuar fazendo as pesquisas. Então a gente soube que era diferente, mas a gente não sabia direito ainda por que que era diferente, onde que era diferente e como que era diferente. Então eu falei, então vamos para a próxima etapa, que é o doutorado. Dentro do doutorado, eu ainda acrescentei mais perguntas, que era uma das coisas que aconteceu no meu mestrado foi que eu tive que fazer o meu mestrado com homens, com bailarinos do sexo masculino. Com homens não, com bailarinos do sexo masculino. E o que aconteceu? Foi uma dificuldade horrível para conseguir voluntário, porque a gente sabe que tem muito menos bailarinos do sexo masculino do que do sexo feminino. E aí, nessa brincadeira toda, eu ficava assim, ai meu Deus, por que que eu não faço com mulher? Por que que eu não faço com mulher? E, obviamente, eu sabia a resposta, né? Por que que você não faz com pesquisa com mulher? Porque o ciclo menstrual pode afetar as variáveis que você está pesquisando. Aí eu ficava assim, gente, mas será que afeta mesmo? Aí eu olhava uns estudos e não conseguia achar uma resposta muito. Não tem consenso, não conseguia achar consenso para falar sim. A gente simplesmente fazia com bailarinos do sexo masculino porque a gente não queria dar o motivo de alguém na banca falar assim, mas aqui, o ciclo menstrual pode, talvez, quem sabe, um dia influenciar. Por que que você não fez com bailarinos do sexo masculino? E aí, no doutorado, eu falei, acho que eu vou querer, então, saber se esse negócio influencia mesmo. E aí, eu fiz a minha pesquisa com mulheres, só que eu avaliei elas nas diferentes fases do ciclo menstrual para saber se realmente a variação hormonal, né, fazia diferença. E ainda não parei por aí, né? Além de pegar as bailarinas do sexo feminino nos diferentes, não, sem tomar pílula, né? Obviamente, para a gente ver qual a alteração hormonal. Eu ainda peguei as bailarinas tomando pílula para a gente ver se tinha diferença, já que os hormônios estavam controlados, né? Quando você toma o anticoncepcional. E ainda comparei também com as não bailarinas, nos mesmos estágios, né? E aí, gente, a resposta é sim, o ciclo menstrual influencia muito. Não só, eu avaliei não só a flexibilidade, como também o salto. Porque tem uma variável, né, na unidade músculo-tendão que é chamada rigidez. E a rigidez, ela é ótima para quem quer saltar. Então, é igual uma mola. Se você tem um músculo que é muito rígido, e você tem uma mola muito rígida, na hora que você puxa e solta, ela volta correndo pro tamanho original. Então, isso faz com que você quique mais alto. A rigidez do seu músculo te ajuda nessas impulsões pelo acúmulo de energia potencial elástica. Contudo, se você tem um músculo muito rígido, e aí vem as pessoas tipo eu, assim, é aquela pessoa que até consegue colocar a perna aqui puxando, sabe? Mas na hora que você solta, a perna vai lá embaixo de novo. Porque a perna é tão rígida que mesmo que você tenha flexibilidade dos músculos posteriores da coxa, por exemplo, a força que você tem que fazer com os músculos anteriores é tão grande que às vezes você mesmo não dá conta de vencer essa própria resistência que o seu próprio corpo gera. Então, assim, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mesmo com o abdominal no lugar, porque a gente consegue sustentar a perna com o abdominal também, né? Com o abdômen ele vai estabilizar o quadril, né? Então, o abdômen vai estabilizar o quadril e vai permanecer, ele vai funcionar ali como um sinergista, né? Ele vai colocar o seu corpo no lugar para que você consiga movimentar essa perna com mais liberdade e mais controle. Só que a questão essa rigidez, ela é meio complicada de trabalhar. E aí, até uma pergunta que eu tinha que vai ser, né, pós-doc, seria exatamente se tem uma rigidez ideal para os nossos bailarinos. Se eu não posso ser rígido demais, porque senão eu não dou conta de ter uma boa flexibilidade. Mentira, não dou conta, assim, dificulta a minha flexibilidade. Dá conta, dá, mas dificulta. E nem pouco rígido, porque senão saltar fica difícil.
Eu não consigo ser 100% nas duas, porque elas são concorrentes. Quando eu melhoro uma, a outra diminui. E aí eu falo assim, será que eu consigo ser 80% em cada uma? Entendeu? Então, isso assim, ficam cenas para os próximos capítulos, né? Para o pós-doc. É um estudo interessante, inclusive para ginástica, né? Porque Sim, é época de todas as competição, modalidades. performance. Porque na Exato. dança você não tem essa. Num espetáculo, não vai medir, né? Não, A altura de perna, porque o que interessa é o texto, né? A arte, a exato. linguagem. Mas numa competição, isso, o impacto disso é assim, Com certeza. Mas vale na medalha dança, de ouro, né? com certeza. Teve até uma vez que uma ginasta pergunta, ela era assim, uma ginasta chinesa, se eu não me engano. Ela era assim uma super predileta para ganhar uma das medalhas e aí ela foi horrível na competição, horrível. E aí o repórter depois veio para ela e falou assim: "O que que aconteceu?" Ela virou piada, porque ela virou e falou assim: "Ah, eu fiquei menstruada." Ela virou piada, porque as pessoas ficavam fazendo, tipo, zoando ela mesma, tipo assim, como se isso não fosse motivo. E foi há um tempo atrás, então, assim, literalmente ela virou piada. E hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Influencia, sim, influencia no seu equilíbrio, influencia na quantidade de dor que você sente, influencia no equilíbrio porque você fica mais inchado, menos inchado, o centro de gravidade muda. Entendeu? Ele influencia na rigidez do seu músculo, que foi até o resultado que eu encontrei. Então, vai diferenciar a sua flexibilidade, a sua rigidez naquele momento, né? Sua capacidade de saltar. Vai influenciar muitas das coisas, inclusive sono, disposição, humor. Como que você fala assim, se você acorda num dia de mau humor, gente, a aula que você faz é completamente diferente. Entendeu? Então, assim, vai falar que isso não influencia? Então, o meu trabalho agora, que a gente vai até lançar daqui a pouco no Bastidores, é exatamente explicar, vou fazer um curso sobre isso, até para as pessoas entenderem como entender o ciclo menstrual delas. Porque eu mesma, eu tomava anticoncepcional desde os 16 anos, porque eu não gostava de ficar menstruada, entendeu? E aí, você entende que, na verdade, você está entupindo o seu corpo com hormônios que são sintéticos e que aquilo vai ter prejuízo. É, Então, como que se pode inclusive, trabalhar de forma Bárbara, mais natural, né? esse dado que você dá, né, sobre o anticoncepcional, foi revelado aí que muitas atletas, né, russas, as grandes atletas, as meninas são iniciadas no anticoncepcional cedo, para que Sim. elas tenham, né, logo na menarca, para que elas tenham um potencial de competição maior. Ô, Mas Bárbara, aí o a gente nosso sabe, tempo, o nosso tempo está acabando. meu Deus, é E muita coisa. é muita que a gente tem que fazer de novo. Mas eu sei, a Bárbara, gente, vai estar com a gente no seminário, né, de concepções contemporâneas e dança. Ela vai estar compartilhando, né, um pouco mais dessa pesquisa que ela vem desenvolvendo. Mas assim, como último ponto de pauta, eu queria que Ah, você comentasse, né, com o pessoal, que tem muitas pessoas que participam das nossas lives. Essas lives, inclusive, elas são como carga horária, né? Dos nossos ah, alunos da área de dança e elas ficam publicadas no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, elas são revisitadas. sim. Então, muitas pessoas ainda vão ver essa live, aprender. Eu queria que você falasse um pouco quais são as perspectivas que você vê de pesquisa nessa. Como é que você vê essa linha? Ciências da dança no Brasil. Voltando para o Brasil agora, né? Que conselho você daria? Que palavra de estímulo você daria para quem tem interesse de estudar e pesquisar nessa linha? Então, não é uma área que tem muitas pessoas trabalhando, o que é bom e o que é ruim. É bom porque se você resolver trabalhar com essa área, significa que você vai fazer a diferença. É ruim porque às vezes a gente se sente muito sozinho e por mais que assim a gente ache alguns gatos pingados, fala, gente, eu também estudo isso, vamos juntar, vamos publicar junto, vão e não sei o quê. É uma área que não tem, às vezes, revistas
científicas que são dessa área. Então, por exemplo, o meu mestrado, eu optei por publicar numa revista B1, né? Que não era uma revista A1 ou A2, que eu poderia ter publicado, mas porque eu queria publicar numa revista de dança. E só temos uma, e ela é classificação B1. Então, tipo assim, se você quer trabalhar na área acadêmica, por exemplo, isso vira uma coisa que pesa muito, porque a gente sabe, Ainda né, Bel? é um dos grandes desafios, né? A gente sabe exatamente. A Flora Pita trabalha, a Flora Pita trabalhamos juntas. Sim. É, a Flora Pita, a gente inclusive vai publicar um livro juntas, né? Da rede do Brasil UK, que é exatamente uma rede de pesquisadores entre o Brasil e o Reino Unido, para colaboração de pesquisadores dentro dessa área, que foi feita. Somos, acho que, 11 pesquisadores brasileiros dentro dessa rede, mais alguns pesquisadores do Reino Unido, e a gente faz pesquisas juntos. E esse livro vai ser com os capítulos publicados por esses pesquisadores dentro de um encontro que a gente teve em 2016. E aí agora a gente está procurando patrocínio para trazer. A gente trouxe, na verdade, os pesquisadores ingleses para o Brasil, e agora a gente está querendo levar os brasileiros para a Inglaterra para continuar com essas pesquisas. E então, assim, eu vejo que às vezes tem muito caminho para desvendar ainda nesse meio. E eu fico, por exemplo, às vezes assim, ai, será mesmo que eu quero fazer isso? Porque dentro do bastidores, por exemplo, a gente faz curso, e às vezes os cursos que a gente vê não têm a mesma atratividade do que um curso da pessoa que quer simplesmente repetir movimentos. Fiquei vendo muito isso na quarentena. Às vezes eu via um curso de uma pessoa que estava simplesmente fazendo exercício para todo mundo repetir, como se todos aqueles corpos precisassem dos mesmos exercícios. Mas quando você vai fazer uma live, vamos entender o seu corpo, para você saber se aquele exercício funciona para você. Aí as pessoas não tinham o mesmo interesse, sabe? Porque às vezes elas querem a coisa mastigadinha ali. Então, tem muita coisa que a gente tem que trabalhar ainda nessa área. Mas é uma área muito boa, gente. Eu acho que, assim, não tem como não se apaixonar por essa área. Há uma carência, né? Eu acho que a gente está encerrando a nossa live, trazendo essa... É uma das conclusões... Oi? Tá até ficando escuro aqui. Aqui já ficou. Eu tô com o ring light, senão tava no escurão. Esqueci de acender a luz. Mas é uma das conclusões que a gente tem a respeito dessa área, da importância do impacto que ela tem, na qualidade de vida do bailarino. Seja ele alto performer, seja ele iniciante, né? Que o treinamento, ele não pode ser visto exclusivo para o bailarino atleta, mas também para aquele iniciante, para que ele tenha uma formação técnica saudável, né? Para que ele compreenda o movimento dele, né, Bárbara? E outra coisa, uma palavra, até a gente teve uma live passada aí, falando da importância da dança, né, do diálogo da dança com a educação física, que é a questão da saúde, né? O bailarino, ele tem que ter uma carreira saudável e ele tem que ter uma velhice saudável. Não adianta o bailarino ser um bailarino maravilhoso agora e depois não dar conta de subir escada quando ele for um idoso, entendeu? Então, assim, é pensar no corpo como uma parte completa, que ser bailarino é parte da sua vida. Você não pode destruir a sua vida, entre aspas, para ser bailarino, né? Então, a gente tem que saber o que faz. Às vezes a gente vê potenciais, eu me lembro no Palácio das Artes, colegas que lesionaram o menisco e nunca mais puderam dançar. Meninas com 15, 16 anos, né? Quer dizer, então é um trabalho de longevidade artística, longevidade de performance, de saúde emocional, saúde física, saúde afetiva, enfim. Então, a importância de a gente estar vinculando esse tema das ciências da dança é exatamente alavancar a questão do conhecimento. Que conhecimento é esse que a dança trata?
né? A gente fala no bastidores, né, que é uma das nossas, dos nossos slogans é para que o bailarino tenha uma carreira mais longa e saudável. Sim, Então, não é só uma carreira mais promissora agora, é de pensar a longo prazo e de exato. trabalhar, né? E a ciência existe para isso, né, Bárbara? Para impactar a vida do ser humano, gerando qualidade de vida em todos os sentidos, seja biológica, seja afetiva, seja em que abordagem for. E o nosso tempo está acabando, falta 1 minuto. E eu quero Ai, meu aproveitar esse 1 minuto para agradecer você, mais uma vez, agradecer a presença, né, de você que veio prestigiar e te estimular a vir estar conosco no nosso seminário de dança, né? Concepções contemporâneas em dança. A participação é gratuita, mas é necessário fazer a inscrição. Isso, venha, submeta seu trabalho. Participe das mostras de dança, de videodança, submeta seu artigo, compartilhe conosco as suas ideias. Olha, entre no nosso site, todas as informações e o site de inscrição, www.dançaexperimental.com. Viu? Deus, Entre vale a aqui no nosso Instagram, que tem os cartazes com todas as informações. Bárbara, beijo! Muito obrigada, Bel. Eu que agradeço. Ó, alinhaçadas. Ah, sim, a gente vai fazer muitos trabalhos ainda. Nós vamos conversar depois sobre o seminário, tá bom? Tá bom. E ainda assim, para o pessoal que está assistindo, não deixa de curtir o Instagram do Bastidores também, não, gente. A gente precisa dessa força para desenvolver as ciências da dança juntos também. Isso mesmo, bastidores do Treinamento, é. seminário de dança. Venham Sim, conversar mais com a gente. Tchau, gente. Tchau, Bárbara. tchau. Bem-vinda. Beijão. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.